Olá, tudo bem? Na nossa escola de pregadores, eu propus nós lermos esse livro, Pregação e Pregadores, do Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, que é um dos livros mais indicados para quem tanto prega quanto se interessa pela pregação, tá bem? Então alguns já compraram o livro, já estão lendo. E aí a proposta é, uma vez por semana, eu vou falar de um dos capítulos desse livro, tá? Então hoje eu quero falar do livro em geral, vou passar um pouquinho pelo prefácio e comentar sobre o primeiro capítulo, A Primazia da Pregação, ok? O livro é dividido em 16 capítulos, tá? 16 capítulos. É um livro curto, é um livro de 300 páginas, 302 páginas. Então, né, não chega a ser um calhamaço, é um livro aí que você lê ele tranquilamente em uma semana, em uma semaninha, tá bem? Esse livro é praticamente um clássico. É um clássico, é um livro muito importante, porque o Lloyd Jones é um cara muito importante. Tá? O Lloyd Jones, aqui na orelha, chega a falar, né? Lloyd Jones é possivelmente um dos maiores pregadores da história da igreja. E de fato é. Quando ele escreve esse livro, ele já tem mais de 40 anos de experiência como pregador, tá? E um pregador altamente requisitado, um pregador altamente reconhecido pela sua fidelidade, pela sua seriedade para com as Escrituras. E você vê esse cuidado, essa seriedade, essa humildade dele, tá? Ao apresentar o ofício, ao apresentar o ministério dele, que é a pregação. Então, se você prega, se você já é um pregador, se você tem interesse na pregação, se você tem interesse em entender o papel do sermão, tanto no culto quanto na igreja, esse é um dos melhores livros que você pode ler, ok? Vamos começar, eu quero começar comentando o prefácio à edição em português, que foi escrito pelo pastor Josafá Vasconcelos, tá? Aqui ele começa comentando, né, a primeira coisa que ele fala é que já o apóstolo Paulo destaca a profecia, né, como o ato de maior importância no culto público. Se você não está acostumado com o termo a profecia, Paulo fala de profecia no sentido de pregação. A profecia, no contexto das cartas paulinas, no contexto da carta aos Coríntios, que é onde Paulo vai trabalhar isso, profetizar é anunciar a palavra de Deus, tá? Às vezes a gente pensa em profecia apenas de uma revelação, né, de algo que virá, que ninguém tem conhecimento e tudo mais, sabe? Na verdade, profetizar é anunciar a palavra de Deus, tá? Então, você vai ver no Antigo Testamento os profetas falando, né? E disse Deus, né? Veio a mim a voz do Senhor dizendo. Então, o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, tá? Então, quando você abre a Bíblia e prega a Bíblia e anuncia a palavra de Deus às pessoas, você está profetizando, tá? Paulo coloca a profecia como ato de maior importância no culto público, tá? Todos os atos do culto são importantes, todos os dons são importantes, mas a profecia é o maior deles, né? Pregar a palavra de Deus é o maior deles. E o Lloyd Jones vai mostrar muito como a profecia, como a pregação, ela é crucial para a ampliação do reino de Deus e para a edificação da igreja. E já aqui no prefácio, o pastor Josafá vai mostrar como a profecia, como a pregação, tem sido desprezada, tá? Tem sido desprezada pela igreja contemporânea, tá? Tem sido desprezada por muitos pregadores, né? Muitos pastores mesmo têm desprezado a pregação e talvez isso tenha afetado, né, até a nossa vida, até a sua igreja, tá? É muito comum você ver pessoas restringindo a pregação, por exemplo, a 10, a 15 minutos. Você vê pastores defendendo isso, pastores até reconhecidos, né, que vão falar, não, na minha igreja eu prego por 15 minutos, eu prego por 10 minutos, né, e não mais do que isso, né, porque senão o povo não aguenta, ou alguma coisa assim.
Ah, o pastor Josafá fala, né? Quase ninguém mais se dispõe a ficar mais do que meia hora ouvindo alguém pregar, tá? E muitas dessas práticas, inclusive de transformar o sermão numa, né, numa coletânea de textos, né, no estilo caixinha de promessas, né, vem por uma falta de compreensão ou por um entendimento equivocado a respeito de como Deus opera a salvação de pecadores, tá? A Bíblia vai deixar muito claro que a salvação vem através da pregação, tá? Como ouvirão se não há quem pregue, tá? Como diz o pastor aqui, não é como ouvirão se não há quem dance, não é como ouvirão se não há quem cante, não é como ouvirão se não há quem faça ação social, não, é como ouvirão se não há quem pregue, tá? A salvação das pessoas, a conversão das pessoas está diretamente atrelada ao ofício da pregação. Se nós queremos que as pessoas ouçam a palavra e creiam na palavra, nós precisamos pregar, tá? Pregar efetivamente a palavra de Deus. No segundo parágrafo, na página 8, ele escreve assim: quais seriam as qualificações de um pregador? Hoje, os mais apreciados são aqueles que divertem o povo, manipulam suas emoções, afirmando sempre coisas agradáveis e não comprometem a autoestima, tá? Isso é óbvio, tá? Você olha para o nosso contexto, quais são os pregadores, né, mais afamados, mais reconhecidos, mais badalados. É isso, tá? Aqueles pregadores que divertem, que manipulam as emoções, que falam coisas de uma forma que você fique emocionado, que você chore, sabe? Que você sinta um arrepio, sabe? Assim, tal. Só que isso, biblicamente, não é um pregador, tá? Isso não é um pregador, isso é outra coisa e não um pregador. Eu gostei muito, eu não me lembrava, ele fala aqui como o pregador é retratado em O Peregrino, né? Eu já li O Peregrino há um bom tempo, recentemente até assinada Leu O Peregrino com as crianças, e eu não me lembrava da cena em que o pregador é retratado em O Peregrino, tá? E é uma imagem muito bonita e grandiosa, sabe assim, do pregador. Ele fala também como que o golpe que a igreja sofreu lá nos idos de 1920, sabe? Principalmente através do Charles Finney, tá? Que é um pregador que, digamos assim, inaugurou uma era de pregadores, uma geração de pregadores que basicamente exploram as emoções, tá? É o pregador que inaugurou o apelo, né? Então, a partir do Finney, grande parte das pregações, elas se tornaram voltadas ao apelo. Então, você constrói um sermão para chegar no final, fazer um apelo e muita gente levantar a mão ou vir à frente, tá? Então, o objetivo do sermão é trabalhar as emoções, é levar a pessoa a um clímax, a um êxtase, para chegar no momento em que você diga, você quer aceitar Jesus? E a pessoa levanta a mão e aceita Jesus, tá? Até porque o sermão passa a ser avaliado pela quantidade de pessoas que se convertem, tá? Então, a tal ponto, isso é tão real. Cara, isso já aconteceu muito comigo, sabe assim? Já aconteceu muito comigo, de você preparar um sermão, de você orar e tal, e você pregar, e aí você fazer o apelo e ninguém aceitar, e você passa a se achar como um grande fracasso, tá? Isso tudo foi construção do Finney, tá? Do Charles Finney, sabe assim? Algo, né? Aqui ó, até o Josafá pega pesado na questão do apelo, né? Ele diz que o apelo é uma cerimônia supersticiosa, não bíblica, de constranger pecadores a fazerem uma decisão imediata por Cristo, tá? E de fato, você olha na Bíblia, você não vê apelo. Você não vê. Você não vê Paulo nem Pedro. Você não vê as pessoas fazendo apelo, tá? Você vê na pregação de Pedro, por exemplo, após o Pentecostes, Pedro prega, né? E ele simplesmente termina o sermão. E as pessoas que, tocadas pelo temor de Deus, chegam para Pedro e falam, Pedro, o que nós faremos? O que faremos, Pedro? Tá? E então Pedro diz, façam isso, se convertam, se arrependam dos seus pecados e clamem a Jesus. Tá? Então, ou seja,
Pedro simplesmente prega a palavra de Deus, tá? E é a palavra de Deus que realiza a obra, é a palavra de Deus que realiza a transformação na vida da pessoa, tá? Independente do apelo que ele faça ou deixe de fazer, tá bem? E aí nós pulamos para o prefácio do Lloyd Jones, tá? Deixa eu agilizar aqui que já tem 10 minutos esse vídeo, tá? O prefácio é bem curtinho, tá? Ele explica o contexto em que ele escreve o livro, tá? Que é uma série de exposições que ele faz no Seminário Teológico de Westminster, né? Um famoso seminário em Londres, tá? E aí ele faz essas exposições. Ele já diz aqui que quando ele faz isso, ele já tem 44 anos de experiência como pregador. Então é alguém que, de fato, já aprendeu alguma coisa, né, como ele mesmo diz, tá bem? E ele vai, principalmente aqui, mostrar qual o lugar do sermão na igreja e qual o lugar do sermão no culto, tá bem? Ele vai fazer afirmações dogmáticas, né? E como ele diz, né, não vai se justificar por nenhuma delas, porque ele crê que um pregador tem que ter convicções, tá? Você não prega sem ter convicções muito sólidas, tá? Isso é muito importante. Você vê um pregador pregando com muita dúvida, com eu acho, eu penso que, talvez seja, tá? Isso não é um pregador, tá? Isso não é um sermão, tá? Quando você assume um púlpito, você tem que ter certezas, convicções, tá? Muito bem estabelecidas para você assumir um público, para você assumir um púlpito, melhor dizendo, tá bem? E aí ele chega no primeiro capítulo, a primazia da pregação, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho sobre isso, tá? Então, no primeiro capítulo, assim, ele começa dizendo já na segunda frase, na terceira frase, que este tem sido o trabalho da sua vida, né? Este tem sido o trabalho de minha vida, né? O trabalho de pregar, o trabalho de anunciar a palavra de Deus, tá? E ele vai falar então da primazia da pregação. O que é primazia? A primazia é a pregação ter o primeiro lugar, o lugar de mais importância, o lugar de mais destaque no culto, tá? Na vida da igreja, no ministério da igreja, tá? E ele vai dar muitas razões para isso, ele vai dar várias razões para isso. Ele vai falar tanto da questão bíblica, ele vai falar de Jesus, tá? Jesus fazia muitos milagres, mas qual era o principal trabalho de Jesus? Pregar o evangelho, tá? Jesus muitas vezes fazia milagres, as pessoas tentavam pegar ele ali, bajulando ele e tal, e ele saía dali, ia para outra região e começava a pregar. Tá? Jesus andava por toda parte pregando o evangelho, ensinando as pessoas e pregando. Você vai ver essa afirmação ser repetida na vida e do ministério de Jesus por diversas vezes. Entrando nos apóstolos, na igreja primitiva, você vai ver essa primazia sendo destacada, né? Então, Pedro e João estão indo lá para o templo, fazem um milagre lá, curando um homem que é paralítico, e as pessoas ficam tão esbaforidas com aquilo ali, e Pedro então começa a pregar. E o grande destaque de toda a cena, de todo o capítulo, é a pregação de Pedro, tá? O milagre, por assim dizer, apenas atraiu uma atenção para a pregação. Você percebe que a pregação é mais importante, que a pregação é o destaque, que a pregação é o auge, a pregação tem primazia no ministério apostólico. E isso fica muito claro, e o Lloyd Jones vai citar isso quase que ao final do capítulo, fica muito claro quando a igreja enfrenta, por assim dizer, a sua primeira grande crise, né, que é a crise envolvendo as viúvas helenistas, né, as viúvas gregas, que não estavam sendo assistidas. Ou seja,
Era um problema sério. Havia pessoas passando fome na igreja. Havia pessoas com necessidades na igreja. Havia gente que não estava conseguindo pagar a conta d'água, que não estava conseguindo fazer o mercado, que não estava tendo nada para comer, tá? E você pode pensar, cara, diante de um problema tão sério, essa se torna então a prioridade dos apóstolos. Não, não é, tá? Pessoas passando fome na igreja é algo muito sério, mas a pregação é ainda mais importante do que isso, tá? Então, é por causa disso que os apóstolos elegem os diáconos, tá? Levam a igreja a escolher os diáconos, mas eles afirmam, nós não vamos deixar de pregar para ficar cuidando das mesas, tá? Então, arruma alguém que faça isso, mas nós vamos continuar dando prioridade à pregação da palavra e à oração, tá? Então, mesmo diante de uma situação tão séria quanto uma questão de dar comida para as pessoas, tá? Cara, pensa, pessoas com fome na igreja é muito sério. Mas ainda assim, pregar a palavra é mais importante do que cuidar disso, tá? Então, os apóstolos, então, não, leva a igreja, escolhe lá os diáconos, escolhe pessoas para cuidar desse problema, mas nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Isso mostra claramente como a pregação tem primazia, tá? Tem primazia. Na página 27 ele diz assim, ora, nessa passagem, na passagem que eu acabei de citar, as prioridades são estabelecidas de uma vez para sempre. Esta, a pregação, é a tarefa primordial da igreja. A incumbência primária dos líderes da igreja, aqueles que foram colocados nessa posição de autoridade, e não podem permitir que qualquer coisa nos desvie, por melhor que seja a causa, por maior que seja a necessidade. Se você se propõe a ser um pregador, você precisa assumir esse compromisso. Nada, por melhor que seja a causa, por maior que seja a necessidade, pode te desviar da função da pregação. Isso é o mais importante. Esta é, com certeza, continua o Lloyd Jones, a resposta direta a muito daquele falso pensamento e raciocínio acerca dessas questões nesta época. Tá? Então, a igreja, a pregação tem essa primazia. Tá? Nesse capítulo, ele vai explorar, eu não vou aqui falar com vocês, várias razões porque muito a pregação passou a ser desprezada dentro da igreja. Tá? Muito por uma questão, até hoje se coloca muito isso, né? Ele usa um outro contexto em inglês lá, né? Mas, por exemplo, você ouve muita gente falar um certo ditado assim, falar é fácil, tá? Pessoas desprezando a importância da oratória, como se você falar bem fosse um indício de falsidade ou de ociosidade, sabe? Então é como se o irmão que está lavando a igreja é mais importante do que quem está falando simplesmente do púlpito, pregando, sabe? Como se falar não tivesse valor. E isso acaba contaminando a questão da pregação, tá? Então, é melhor estar lá na rua evangelizando do que estar na igreja pregando, tá? Então, isso são argumentos falsos e, digamos, demoníacos, que são muito sérios, sabe assim? Então, parece algo bem intencionado, né? Você está trabalhando, você está lavando a igreja, você está na rua distribuindo folhetos, é melhor do que estar num púlpito pregando. Isso é mentira, isso é falso, isso é demoníaco. Por quê? Porque a própria Bíblia coloca a pregação do Evangelho como algo de destaque e mais importante do que tudo outro. Tá? Então, assim, a pregação não vai ser só no púlpito. Sim, ela pode acontecer na rua, mas desde que seja pregação do Evangelho. Tá? Distribuir um folheto não é pregação do Evangelho. Dizer para as pessoas Jesus te ama não é pregação do Evangelho. Tá? Dizer para as pessoas o que você faria se hoje fosse o último dia da sua vida, tá? Você já deve ter visto gente evangelizando assim, não é pregação do Evangelho. Tá? Pregar o Evangelho, seja na rua ou no púlpito da igreja,
é a ação primordial da vida da igreja. E aí ele vai falar de outras razões que fez com que a pregação fosse relativizada, diminuída, desprezada na vida da igreja, né? Ele vai falar dos pulpiteiros, né? Ou seja, pessoas que ocupam um púlpito, mas que não são pregadores, tá? E que acabam trazendo para a igreja um desprezo para a pregação de fato, tá? E ele vai mostrar também na história da igreja como que os momentos de decadência da igreja coincidem com momentos em que a pregação é mais fraca, tá? E os momentos de avivamento, de despertamento da igreja coincidem com uma pregação renovada, tá? Então, por exemplo, se você olha para a história da reforma protestante, você vai ver lá grandes pregadores, tá? Lutero, Calvino, Knox e tantos outros, sabe assim? Então, não existe avivamento na vida da igreja sem uma pregação poderosa, sem uma pregação fiel, sem uma pregação bíblica. Então, assim, isso é muito... se você quer ver uma igreja declinar, é você tirar a pregação, ou você tornar essa pregação fraca, descaracterizada, né? Uma pregação que é mais uma palestra, que é mais uma, como um pregador americano usava, né? Que é mais uma conversa tranquila, tá? Do que um sermão propriamente, tá? Então, assim, ele mostra isso na vida de Jesus, ele mostra isso na história da igreja, ele mostra isso usando os textos, tá? Tanto no ministério de Jesus, quanto na história da igreja primitiva. Ele vai mostrar isso nas cartas de Paulo, principalmente, tá? Paulo falando com Timóteo, tá? Prega a palavra em tempo e fora de tempo, mostrando a importância da pregação. E algo muito importante na última página do primeiro capítulo é que ele coloca assim que a igreja não é uma organização ou instituição social, não é uma sociedade política ou uma sociedade cultural. A igreja é coluna e baluarte da verdade, como diz Paulo. Se a igreja é coluna e baluarte da verdade, ela tem que proclamar a verdade. E ela proclama a verdade através da pregação, tá? Então, o que é a igreja? Tá? Se a gente tem dificuldade, né, em definir o que é uma igreja, tudo se perde, tudo fica muito confuso. Quando você compreende claramente que a igreja é coluna e baluarte da verdade, então você sabe que a tarefa primordial dela, a tarefa primaz dela é a pregação, tá? A palavra final de Paulo a Timóteo é esta: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, sabe assim, tal. É isso, sabe? Essa é a palavra de Deus, de Paulo para Timóteo. Pregue a palavra sempre. Pregue a palavra sempre. Eu quero fechar aqui com o penúltimo parágrafo dele, né? A justificação da minha afirmativa de que a pregação é a tarefa primordial da igreja está alicerçada na evidência das Escrituras, bem como nas evidências confirmatórias e comprovadoras apresentadas pela história da igreja. Então, tanto nas Escrituras quanto na história da igreja, você vai perceber que a pregação é a coisa mais importante na vida da igreja e é a coisa mais importante no culto, tá? Se você se interessa por pregação, você precisa estar comprometido com isso. Você precisa perceber a importância disso para a igreja, a importância da exposição fiel da palavra de Deus para a igreja, tanto para a edificação da igreja, quanto para a conversão de pecadores. Certo? Esse é só o primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele vai tratar de que não há substitutos. Não há substitutos para a pregação, tá? Você vai ver isso em muitas igrejas, tá? Hoje não vai ter sermão, nós vamos substituir o sermão por um teatro.
Vamos substituir o sermão por uma coreografia. Vamos substituir o sermão por um sketch. Vamos substituir o sermão por um vídeo. Alguns dias atrás eu passei em frente a uma igreja e estava todo mundo sentado lá e estava um vídeo de alguém pregando, sabe? Tudo isso, tá? Então assim, isso é muito sério, isso é muito sério. Será que você acha também que existe algum substituto para a pregação? Ah, em tal culto não vai ter pregação, podemos substituir por quê? Não há substitutos. Mas isso é só o segundo capítulo.